dia a todos. Agradeço a oportunidade aí. É um pedido antigo já do Nilson, né? E que eu saísse da toca e viesse participar do Farm Manager. Discutindo com a Cristina, quer dizer, eu acho que eu assumi um tema e a maneira de como abordá-lo, que talvez seja um terreno mais difícil, que seria mais o terreno, que eu diria, de quase que ideológico, quer dizer, como é o fulcro, o fundo da atividade do varejo. Quer dizer, eu acho que a gente sempre está muito bem coberto por dados, e a gente usa esses dados para isso. Eu usei muito isso ao longo do tempo que trabalhei na Raia Drogasil, né? E eu tenho uma especialidade insólita, que pouca gente sabe, quer dizer, eu sou engenheiro civil e eu trabalhei muito tempo com explosivos, eu escavava túnel, né? Depois estive na área financeira, fui inclusive presidente de banco, e quis a vida que eu encerrasse a minha atividade executiva por opção, né? Até para aproveitar um pouco a vida, né? No varejo farmacêutico. Para mim isso foi realmente uma dádiva, foi realmente uma atividade única, em que, para mim, eu não sei se, por ser a mais recente, foi aquela que mais me cativou, né? Por várias razões, e vocês vão ver por quê. Quando a gente fala o caminho para a evolução do varejo farmacêutico, não só do varejo, e sim como varejo como um todo, eu participei de uma entidade que hoje tem uma voz muito forte, que é o IDV, o Instituto do Varejo, Desenvolvimento do Varejo, que congrega todos os varejistas do país. E uma das coisas que eu aprendi no IDV é que o varejo como um todo, e pouca gente se dá conta, ele é o segundo empregador do país, ficando apenas atrás da soma dos governos municipais, estaduais e federais somados. Então, toda vez, e isso eu estou fazendo uma defesa, em que dá um problema, e agora está dando, não vende automóveis, o governo se mobiliza para achar uma maneira de aumentar a venda de automóveis. Por quê? Porque a mesma história é dizer o seguinte: já me disseram que o ovo da pata ele é maior, né, e tem valor proteico maior que o da galinha. Por que a galinha vende mais? Porque ela canta. Simples. É o mesmo escala. Quer dizer, o varejo sempre foi muito fragmentado. Nunca teve um poder de voto e o poder de força junto ao governo federal. Mas, se a gente for olhar, o varejo é muito importante no país, que, primeiro, ele é a opção de primeiro emprego. É a opção de primeiro emprego, né? O varejo farmacêutico, mais ainda, ele não é um varejo comum. Eu costumava dizer que a gente não vende sapato, nós vendemos saúde, né? E medicamento vendido errado, veneno é, né? Eu não posso dar um xarope para um diabético, todo mundo sabe, mas será que o meu atendente sabe disso? Mesmo com a supervisão do farmacêutico, eu tenho a honra de dizer que a Drogasil foi uma empresa que puxou muito, sim, né, a presença do farmacêutico nas lojas. Quando de lá saí, nós tínhamos 21 mil funcionários e 3 mil farmacêuticos. Não é novidade para nós, embora fosse uma lei que não era cumprida, e a Anvisa começou a cumprir, a exigir isso, a gente terá comum aqui em São Paulo, as nossas lojas 24 horas, de madrugada, tinham farmacêutico. Isso hoje é comum, naquele tempo não era. A Drogasil sempre teve isso. Até porque pouca gente sabe que uma farmácia 24 horas precisa de 5 farmacêuticos para atender os 3 turnos, mais as folgas, férias e o que mais tem. Por isso que, quando se vê os falsos puristas dizendo que farmácia é um estabelecimento de saúde e não pode vender outras coisas, não é bem assim. Eu acho que sim, dá para ser um estabelecimento de saúde, e é para ser, com o cuidado, com o devido cuidado e da vida técnica para vender medicamentos, né? Para ter o aconselhamento na hora. Hoje o grande problema é você treinar esses seus farmacêuticos, fixar os farmacêuticos, né? Que eles fiquem, que diminua o turnover. Um dos grandes problemas do varejo é o turnover, e o turnover não dá tempo de você treinar todo mundo, né? Na verdade, você, ao longo do tempo, é que você fixa. Então, você é obrigado a ter em cada loja o que a gente chama os âncoras, aqueles que são os disseminadores do conhecimento da empresa.
E isso a gente desenvolveu há muito tempo. Com isso, a qualidade do nosso atendimento melhorou muito. O farmacêutico é um grande disseminador de conhecimento. E existem umas coisas que são simples. Um dia eu entrei numa farmácia nossa e tinham lançado um produto, e eu cheguei no farmacêutico de um laboratório, e aí eu perguntei, esse produto serve para quê? Né? O farmacêutico olhou e disse, o senhor sabe que eu não sei. Como você não sabe? Não, veja o detalhe, o que é um detalhe na operação. Quando chegava o medicamento, no passado, a gente abria e lia a bula. Hoje, ele é lacrado. Eu não posso fazer isso. Então, começamos a exigir dos laboratórios, primeiro, que previamente ao lançamento ele mandasse um número de bulas para eu distribuir para meus farmacêuticos. Né? Começou a se criar informações eletrônicas levando em conta isso. Isso começou a questionar o farmacêutico disso. De quando em quando você ligava, ô, doutor Alberto, tudo bem, tudo bom? O senhor viu que chegou um novo medicamento? O senhor sabe para que é? Quer dizer, o cara se sentia cobrado. E isso traduz-se em serviço ao nosso cliente. Quer dizer, quando se diz que o varejo é detalhe, né, inclusive é gozado porque todo mundo em inglês diz retail is detail. Pois o francês ele é muito mais explícito nisso. Você sabe como é a palavra? Não existe a palavra varejo em francês. Francês é vente au détail. É venda no detalhe. Se vocês olharem, a tradução de varejo para francês é vente au détail. Quer dizer, é no detalhe que se ganha a guerra. Quer dizer, aí que vai, para onde vai se fala o varejo farmacêutico? Na medida que você tem um ambiente competitivo, e a grande função do governo nada mais é do que regular o mercado, eu acho que aquela dicotomia que existe, o capital contra o governo contra... Tanto não sou a favor do liberalismo pleno, que o mercado seja um mercado selvagem, que faça qualquer coisa, como também o governo, quando ele quer absorver tudo, ele é ineficiente. A gente sabe que é. A gente sabe que é. Hoje eu posso falar de coisas antigas. Nós tínhamos uma loja no São Bento que vendia farmácia popular. Ao lado, abriu, vocês conhecem o edifício Martinelli, uma farmácia popular do governo. Disse, pô, não vão vender farmácia popular. Pois a venda foi estrondosa. Por quê? Ia lá, não tinha e eu tinha. Não é a função do governo fazer isso. Não é a função, ele não vive isso, ele tem outras preocupações. Né? O governo tem que ter uma função séria de regulação, de segurança, de prover educação, de reger as normas, da mesma maneira que um presidente de uma grande organização, não é ele que faz, ele tem que saber como seu maestro. Aliás, há pouco tempo, até hoje, né, me convidaram uma vez para ser consultor e dar uma consultoria na área de produtos. Eu disse, meu filho, eu era maestro, não sou pianista. Felizmente, eu não tocava bem piano e nunca fui violinista. Para isso eu tinha. Quer dizer, o ideal de uma empresa é que em cada cargo que você tem abaixo de você, as pessoas sejam melhores do que você naquilo. Aí sim você vai ser um grande administrador. Né? Porque toda vez que você vai lá e perde tempo em olhar alguma coisa, você está deixando de ver o resto. Né? Então, quando se fala no varejo farmacêutico, quer dizer, o caminho da evolução, né, a gente tem que ver o modelo de competição que existe no mundo. Esse é o modelo do Michael Porter, que é muito simples. Como que uma empresa, e particularmente do varejo, vai conseguir se mover no mercado? Primeiro, você tem a ameaça de novos concorrentes. Né? Ninguém está sozinho. Eu estou ali com a minha farmácia. Por isso que, quando você começa a criar cerceados, não pode ter uma farmácia a menos de 200 metros de outra, não pode fazer não sei o que mais. Você está cerceando a liberdade de competição, você está piorando para o fornecedor, para o cliente. Então, a ameaça de novos concorrentes é uma realidade. Você está com um ponto ali, está muito bom, tal, daí uma meia quadra coloca um outro. Então, aquele universo teu virou o modelo competitivo. A intensidade dessa competição dos concorrentes existentes. A ameaça de produtos e serviços substituídos. É um novo ambiente de negócios. Existem exemplos disso. Né? Por exemplo, vocês pouco sabem, vocês viram que, e muitos de nós, e eu particularmente, até por ser mais velho, a gente conviveu muito com a Kodak. Filmes e fotos e tal. A máquina digital acabou com a Kodak, não é isso? Pior do que isso,
A Kodak inventou a máquina digital, mas tinha um CEO na época que disse, espera aí, o nosso grande negócio é filme. Então, não vou lançar essa porcaria que vai acabar com o que é meu. Alguém pegou, lançou e matou ele. Quer dizer, o cara tinha um instrumento de salvação e ele fez a leitura errada. Quer dizer, para não matar o que ele tinha, ele deixou o outro matasse ele. E acabou. Está cheio de exemplo assim. Esses últimos anos, quer dizer, a grande vantagem, né? Dizem que o diabo não é sabido por ser diabo, é sabido por ser velho, né? Com o tempo a gente descobre as coisas. Eu, por exemplo, tenho 65 anos. Comecei a trabalhar em construção civil, formado aos 23 em obras hidrelétricas. Eu me lembro que naquela época, pelos idos de 73, por aí, a nossa comunicação com o mundo exterior, São Paulo, a regional nossa de Porto Alegre, dava-se por radiotelegrafia. Estou falando há 40 e poucos anos atrás. Era no BBB. Tem 2 frequências, 5.000 regional, 10.000 com São Paulo. Radiotelegrafia. Muitos dos senhores aqui nem ouviram, nunca viram um aparelho de telégrafo, né? Aí eu fui, 2 anos depois, eu fui para uma outra obra e lá chegou, nós assistimos o Telex. Era um negócio do Arco da Velha, né? Uma fitinha que você passa ali e vira papel do outro lado. Mas mais do que isso, quando eu já estava no banco, lá pelos anos de 83, 82, apareceu uma máquina realmente diabólica, que é o fax. Você coloca um papelzinho aqui, a 2.000 quilômetros sai o outro lá. A cópia perfeita. O que aconteceu com o fax hoje? Morreu com qualquer coisa. Me escaneie esse documento. Eu lembro que a coisa de uns 10 anos atrás, 12 anos, a gente microfilmava cheques no banco, mais de 16 anos. Fomos olhar, quer dizer, bom, vamos escanear isso aí. Era impossível. O custo do hardware era uma coisa brutal de você ter armazenamento digital hoje. Hoje, com uma simples impressorinha, um computador em casa, eu digito qualquer coisa. Quer dizer, e as pessoas que não foram atrás disso? Quer dizer, que não correram no seu tempo, não foram ver a antecipação do que está por vir. Quer dizer, isso diz a ameaça dos novos produtos e serviços substitutos, que criam um novo ambiente de negócio, né? A força da negociação dos pagadores. O que é isso hoje? Bom, você sabe que se eu olho no mercado americano, eles dizem, né, é só ler o balanço da Walgreens, ele diz que 93% ou 94% dos medicamentos vendidos, eles chamam a third party, é uma terceira parte. Quem são? Os planos de saúde e o medical care do governo. Por isso, lá tem a grande briga de disputar a receita. Porque uma vez inscrita a receita, 6 meses o cara vai comprar de você. Por isso que lá tem venda por internet. Não é que se venda o medicamento por internet, é que você registra na farmácia e agenda o refil pela internet. Por isso lá tem drive-thru. Você registra, marca o dia, porque você não vai lá esperar que ele vá, porque lá é debulhado, né? E o cara marca para buscar o medicamento. 93% da venda. Aqui, 97% é pocket money, é dinheiro. Quem paga é o cidadão. Eu tenho um plano de saúde que me cobre no mundo inteiro, para mim e minha família. No entanto, os medicamentos que eu tomo, eles são pagos no meu bolso. E pasme-se, quando a gente falava para os investidores estrangeiros, e são interdutíveis no imposto de renda, por incrível que pareça, né? Então, por que esse mercado foi tão vigoroso? Inegavelmente, a renda média do país ela aumentou. E essa renda média, se você olhar lá a pirâmide de Maslow que tem lá, o segundo é segurança. Então, a primeira coisa que o cara buscou foi dar o passo. Aí eu tenho dinheiro, eu quero ter medicamento. E uma coisa é verdade, quando se fala na expectativa de vida, se diz que doenças da modernidade, né? Diz que Alzheimer, Parkinson é doença de modernidade. Não é doença de velho. É que não dava tempo de o cara chegar nessa idade. Os grandes vultos da história que a gente vê, né? Átila, tudo. Isso é cara que fez a festa com 35 anos. Quer dizer, ou ele morria com 36 de flechada, ou morria de bactéria. Não tinha tempo de chegar a ser velho, né? Qualquer ferimento era mortal, né? Mortal porque
Infeccionava, o cara morria mesmo, né? Hoje não. Hoje, realmente, você vê uma longevidade da população, né? Inegavelmente, as pessoas ficam mais velhas, são mais velhas, grupos de terceira idade, a idade, né? Hoje, que eu digo o seguinte, era tão bom, logo quando eu entrei acima de 60 anos, você ia no banco e chegava na frente, né? Hoje, você tem uma fila muito maior do que tinha antes, né? Não é, né? Maior. E o que levam as empresas hoje o que faz uma empresa se inserir no mercado? Através de dois grandes pilares. A eficiência e a adaptabilidade. Eficiência, o país ela aumentou. E essa renda média, se você olhar lá a pirâmide de Maslow que tem lá, o segundo é segurança. Então, a primeira coisa que o cara buscou foi dar o passo. Aí eu tenho dinheiro, eu quero ter medicamento. E uma coisa é verdade, quando se fala na expectativa de vida, se dizem que doenças da modernidade, né? Diz que Alzheimer, Parkinson é doença de modernidade. Não é doença de velho. É que não dava tempo de o cara chegar nessa idade. Os grandes vultos da história que a gente vê, né? Átila, tudo, isso é cara que fez a festa com 35 anos. Quer dizer, ou ele morria com 36 de flechada, ou morria de bactéria. Não tinha tempo de chegar a ser velho, né? Qualquer ferimento era mortal, né? Mortal porque infeccionava, o cara morria mesmo, né? Hoje não. Hoje, realmente, você vê uma longevidade da população, né? Inegavelmente, as pessoas ficam mais velhas, são mais velhas, grupos de terceira idade, a idade, né? Hoje, que eu digo o seguinte, era tão bom, logo quando eu entrei acima de 60 anos, você ia no banco e chegava na frente, né? Hoje, você tem uma fila muito maior do que tinha antes, né? Não é, né? Maior. E o que levam as empresas hoje o que faz uma empresa se inserir no mercado? Através de dois grandes pilares. A eficiência e a adaptabilidade. Eficiência, porque ele te traz realmente uma velocidade de operação maior e uma rentabilidade maior. E a adaptabilidade é você estar prevendo o teu futuro ou você se adaptar às regiões que você trabalha. Inegavelmente, uma empresa que tem nível nacional, ela vai ter que ter um jeito de trabalhar no Sul e um jeito de trabalhar no Nordeste. E essa adaptabilidade que traz a isso, né? Como você vai abordar isso? Através dos 5 P's do varejo. Você toca o varejo através de pessoas, de processos, de produto, de preço e o ponto, que é a localização. A gente costuma dizer que varejo é ponto, ponto, ponto. Sim, se você tem os outros 4. Não adianta ter ponto bom se você não tem preço, se não tem produto, se não tem processo, se não tem pessoas treinadas. E no Brasil, do que a gente tem visto, a evolução que nós temos que fazer no varejo são os processos. As empresas têm processos mais efetivos e muito mais... Até porque, quando se fala no custo Brasil, o custo Brasil ele é inserido não só na carga tributária, mas na gestão da carga tributária. É uma coisa brutal. Se você trabalha em 11 estados, você arrisca ter 11 margens diferentes. Tem ICM, que é 18% sobre PMC, o outro, a redução da base é 20%, tem outro que é 10%, o outro é o IVA, que é o custo, um é 42,85%, o outro é 41% e não sei o que mais, a ponto de, na empresa que eu trabalhei, nós tínhamos um simulador e, normalmente, para o mesmo produto, a gente tinha 7 margens diferentes, de acordo com o estado que você trabalhasse. Entende? Como você vai administrar isso? Tudo isso trazendo em conjunto as obrigações acessórias. Cada órgão regulador acha que a sua parcela é muito importante, mas não existe nenhuma integração a nível de governo, seja municipal, estadual ou federal, para ver a que nível essa barbaridade está levando as empresas brasileiras. Você não imagina a área fiscal de uma empresa, o que é. E quando eu falo, não é só o cumprimento de pagamento dos impostos, são as obrigações acessórias. Se um fiscal vem e te pega uma IN 86, que nada mais é do que todo o movimento você ter em disco digital, se você der a informação trocada, trocou um, tem multa por conta de cada informação trocada. Quer dizer, a multa administrativa, às vezes, ele supera a multa da falta do imposto. E isso ninguém dá conta.
Quer dizer, é uma coisa brutal. Aquilo que apareceu na Veja, coisa de, acho que 2 semanas atrás, que não foi o custo Brasil, é o susto Brasil. É verdade. Eu vi coisas que eu assinei, me devolveu alguém porque eu assinei com caneta preta. Pode ser cópia. Eu pergunta para o rapaz lá se não sabe que existe cópia colorida. Se eu assinar com azul, é a mesma coisa. Né? E aqui no estado de São Paulo, para eu pedir uma abertura para ter uma inscrição estadual, me pediram meu imposto de renda. Eu, como presidente da empresa, porque vai ver se o capital da empresa estava associado ao imposto de renda. Mas o que é norma do posto? Como é que é norma do posto, que eu tenho que mostrar meu imposto de renda para qualquer um? Isso não existe. Eu agendei uma reunião com o secretário da Fazenda e fui falar com ele. Aí, quando o cara descobriu que a companhia de capital, aí pode. Mas o que tem que ver uma coisa com outra? Quer dizer, você cria tanto obstáculo, que aí, realmente, o que ela diz, uma companhia de capital aberto não pode ser assim. Ela tem que atender tudo. Entende? E isso fica um negócio brutal. Né? Além disso, o cara diz, o que acontece com as pessoas? Aí todos os negócios vão aparecer, problemas e oportunidades. Né? Quando pessoa, o que dificulta a terceira da empresa? Primeiro, um turnover excessivo, é verdade que tem. A baixa qualificação do nosso pessoal. Vocês não imaginam o que é necessário para você ter um bom padrão de operação, de você investir em pessoas. Né? Digo isso, e é proselitismo, inclusive. Na Drogasil, lá nós tínhamos 14 salas de aula e tem internamente um hotel com 120 leitos para trazer pessoas e treinar. Aqueles que entendem, moram aqui pelos Jardins, quer dizer, você vê as pessoas que trabalham ali estão em contato com um nível social mais elevado, cultural mais elevado. E essas moças e rapazes vêm de periferia. Vocês têm que ensiná-los. Ensinar como se dirigir, ensinar a como se maquiar, como se comportar. Isto é função da empresa. E eu tenho orgulho de dizer que a nossa empresa, nós financiamos, chegamos a formar mais de 150 farmacêuticos, nós pagamos os estudos para eles. Né? E, de novo, ao pagar o estudo, eu tenho que recolher lei social. Né? Obrigado à lei social. Estou incentivando isso, sou obrigado à lei social. Mas isso me traz o quê? Pessoas comprometidas, pessoas que trabalhar fim de semana é novidade, porque sabe que já vem do mercado de saúde, e isso realmente trouxe uma qualidade de operação muito maior. Quer dizer, então, veja, a baixa qualificação e a própria legislação trabalhista, que te obriga a uma série de coisas, que obriga uma série de coisas de você ter que cumprir. Né? Hoje, por exemplo, você não pode ter... Vocês já se deram conta do seguinte? Quem já viajou para o exterior, já foi lá abastecer um carro, você tem o self-service, não tem? Por que no Brasil não tem? Porque é proibido, para garantir o emprego. É proibido, aqui não tem. Não existe isso. Se é bom ou ruim, é uma legislação que aconteceu numa época. Ela tem que evoluir. Né? Hoje, por exemplo, o Ministério do Trabalho não deixa mais você ter... Se o cara é caixa ou atende, isso aí é desvio de função. E criaram um outro tipo de multa agora, que é dano moral coletivo. Quer dizer, um negócio do arco da velha. Quer dizer, isso vai deixando o país para trás. Né? Realmente vai... Nós estamos aí vendo e falando, quer dizer, que o Brasil não tem crescido realmente nos últimos anos uma taxa menor, 1 e pouco por cento, por aí, não é isso? E nós temos pleno emprego, não tem? Ora, se o país não cresce e tem pleno emprego, o que acontece? É baixa produtividade. Aonde 8 podiam estar fazendo, tem 10 fazendo. E realmente é isso. É isso que é verdade. E aí tem a teoria, porque produtividade é coisa do capitalismo selvagem. Não é, não é. O mundo é assim. O mundo é assim. E a gente vai ser atropelado por isso. Essa que é a verdade. Na medida que a gente fica para trás, alguém vai para frente. É a piadinha dos sujeitos que estavam fazendo um safari na África. Aí os caras vêm caminhando, um olha para trás e assim, olha, cara, vem vindo um leão aí. O cara baixa, tira a mochila e põe o tênis. E o cara, o que ele está fazendo? Estou pondo o tênis para correr. Bom, você não vai correr mais que o leão. E é claro que não, eu vou correr mais que você. E o leão te come, cara. Essa é que é a verdade. O que nós não estamos levando em conta é que o leão está aí fora. Você tem, por exemplo, a Coreia investiu barbaridade, a gente sabe disso, em educação.
né? Outros países, a Colômbia, que há um tempo atrás, a gente olhava lá na rabeira, hoje é uma opção de investimento, que se ouve falar nisso. Quer dizer, eu tenho contato com investidores internacionais e o capital é necessário. Claro que é necessário. Regulado, mas ele é necessário. A grande vantagem, por exemplo, de você, quando fala em pessoas, isso é a opção de primeiro emprego, é que você consegue treinar e colocar a cultura da empresa, né? E, inegavelmente, o primeiro emprego elimina vícios. Quanto aos processos, né? O que dificulta na estratégia da empresa? Os excessos de regularização municipal, estadual e federal, posso dar inúmeros exemplos, né? E um sistema tributário extremamente complexo. Quer dizer, em que você, trabalhando em 10, 11, 12 estados, você pode ter 12 preços diferentes, 12 margens diferentes, né? E uma coisa que prejudica muito para a gente hoje é a infraestrutura de comunicação. É comum ser numa loja assim, o sistema caiu. O sistema não cai nunca, o que cai é o link, né? Da mesma maneira que todos nós vivemos o problema de celular, dependendo da região que você trabalha, uma marca é melhor que a outra. Por quê? Porque tem mais antena, só isso, né? E eu, às vezes, eu costumo brincar e dizer que qual é o pior celular que existe? É o que você tem. Ele sempre vai ter algum problema. Então, seja numa operadora ou outra, dependendo da região, é problema de infraestrutura de comunicação que atrapalha muito os negócios, né? Em contrapartida, o que ele contribui? O relacionamento. Hoje, a informática, o relacionamento com fornecedores, os programas da indústria, CRM, você conhecer o teu paciente, conhecer o teu cliente, inclusive dar orientações para isso. Quer dizer, um diabético, a gente sabe que ele tem inúmeros problemas que você pode regular e pode ajudá-lo nisso, né? E um sistema, quer dizer, com uma sistematização de atividades repetitivas, que você pode fazer na medida que você programa isso, né? E o que é os aspectos externos que te traz isso? Hoje existe uma ampla oferta de sistema e apoio à administração, né? No produto, onde a gente pode desenvolver? Primeiro, administrando estoques para evitar faltas. A gente sabe que no nosso comércio é um dos poucos comércios, pouco varejo, que tem a perda cruzada. Você chega com uma prescrição com 3 medicamentos, não tem um, você vai embora. Isso é a grande luta que eu tenho, principalmente com a indústria, muitas vezes de distribuição, em que eu digo, olha, no varejo farmacêutico você não pode olhar a mercadoria, o medicamento, como um ativo financeiro, e sim como uma mercadoria a ser administrada. Você é obrigado a ter o médio e baixo giro. Eu não posso chegar e dizer, seu Nilson, sua doença é tão rara que eu não vendo o que você precisa. Eu tenho que ter. Tenho que administrar isso. E na verdade, essa maneira do approach que você tem do tratamento junto ao cliente, você tem a aproximação do produto. O varejo hoje, ele detém a aproximação com o cliente, é uma coisa que é muito importante. Antigamente, a gente sabia disso, só a prescrição, a ligação era só o médico. Hoje é o médico, né? Eu costumo dizer que o comércio ético, ele assim funciona. O médico compra, o paciente paga e eu distribuo. Ponto. Eu não vendo medicamentos, eu distribuo medicamentos. Tendo essa posição passiva de atendimento, né? E administrar um nível de serviço por parte dos fornecedores. Quanto ao preço, quer dizer, é necessário que você tenha um sistema de precificação eficiente, que ele contribui, a força junto aos fornecedores, à medida que você tem escala, por isso a escala é importante, né? O que dificulta a estratégia? O grande número de produtos com classificação tributária diferente. É um negócio complicado isso. Dá para falar quase que uma hora, né? A excessiva interferência do governo a complexidade tributária e o reajuste anual de medicamentos é uma das coisas que realmente, quando vem a inflação, complica. Quer dizer, nós somos pressionados o dia inteiro por custos e esse sistema de reajuste anual, ele funciona muito na normalidade quando você não tem inflação. A inflação vai trazendo todos esses males, né? Ele traz todos esses males. Se a inflação exacerbar, isso aqui se torna quase que impossível de administrar, né? E depois aqui está o ponto, quer dizer, como que eu vou localizar a minha loja, né? Primeiro, hoje existe claramente uma necessidade de estacionamento, que hoje é no parque, no business. Por quê? Problema de mobilidade urbana. E quando se fala que farmácia é conveniência, é verdade. Parte disso está na segurança e no trânsito. Ninguém gosta de andar. Em São Paulo é uma maravilha quando você pega assim, fim de semana, né?
6 horas da manhã num sábado. Ah, delícia, tudo é perto. Agora deixa uma sexta-feira, 5 horas da tarde, para ver como é longe. Né? A competição, quer dizer, o que dificulta a competição, inclusive de outros ramos do varejo, porque não só eu tenho a disputa pelos pontos com as farmácias, mas tem outros pontos que também estão atrás, quer dizer, que estão em franca expansão. E hoje, inclusive, lojas que tinham opção por shopping center estão indo para a rua, né? Por questão de proximidade com o cliente, algumas voltando a isso. Né? E o que contribui para a estratégia da empresa? Os processos formais com utilização de índices, que hoje tem, para você ter uma procura técnica desses pontos, né? E o que facilita hoje são as áreas que estão em torno de 150 a 200 metros. Na medida que se fala de uma ampliação dos teus produtos, realmente ela vai se tornar mais difícil isso. Né? E, finalmente, quer dizer, o que é importante você entender? Uma frase para encerrar isso. Já dizia o Sun Tzu, né, que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Quer dizer, conhece a você, o ambiente que você está e os seus concorrentes. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. Mas se você não conhece os dois, você está perdido. Né?